Chegou a hora de nós fazermos a nossa tradicional análise do Campeonato Brasileiro de Ioiô. Dessa vez vamos falar do Campeonato Brasileiro de Ioiô de 2025 e é uma ocasião especial porque foi a primeira vez que eu de fato fui um juiz no campeonato. Geralmente eu era um competidor e fazia aqui as minhas opiniões, mas como eu fui um juiz, eu vou poder até dar uma opinião um pouco mais embasada dessa vez. Beleza, pessoal? Se você está chegando de paraquedas aqui no canal, convido você a comprar o nosso e-book sobre a história do ioiô. Um livro aí com 42 capítulos que você pode ler no seu computador, no seu celular, no seu tablet e que está disponível também no Kindle Unlimited para quem assina. Fique aí o convite e assim você ajuda o canal. Tem centenas de imagens e muita coisa legal a respeito da história do ioiô. Com certeza você que curte ioiô vai gostar. Dito isso, vamos agora falar aqui do Campeonato Brasileiro de Ioiô com algumas ressalvas. Eu não vou fazer análise de todas as categorias e nem de todo mundo da categoria 1A. Esse vídeo aqui eu vou focar no que eu acredito que são os principais. Inclusive, na apuração dos resultados, os juízes, eu e os outros dois juízes estávamos discutindo que havia realmente um grande degrau ali entre o pelotão de cima, entre a Série A do Campeonato Brasileiro de Ioiô e os demais. Então a gente vai falar aqui apenas do top 6, tranquilo? Outra coisa, vocês verão aí na sequência como foi a forma que eu cliquei os freestyles. E não é exatamente a forma que eu cliquei os freestyles ao vivo no dia. Vocês vão perceber, porque eu vou mostrar os resultados, que no dia eu fui bem mais generoso nos cliques positivos, então todo mundo pontuou mais do que revendo os freestyles no vídeo, tá? Mas ainda assim a diferença não foi tão grande e eu acho que o resultado foi justo, não mudaria nenhuma posição ali se eu tivesse que julgar todo mundo de novo. Na categoria 1A, eu fui o juiz do principal critério, que é o Technical Execution, que vale 60% da nota, e eu também anotei as penalidades, as Major Deductions, certo? Que envolve aí menos 1 ponto na nota geral se você deixar o ioiô parar, ou menos 3 caso você dê nó no ioiô e troque o ioiô. Dito isso, eu vou deixar os cliques passando, pessoal, e vou comentar minhas opiniões gerais a respeito do freestyle, por mais que eu não tenha sido juiz dos demais critérios, dos evals, eu acho interessante falar minha opinião geral a respeito do freestyle enquanto os cliques vão aparecendo no fundo do vídeo. Infelizmente eu não vou ter como disponibilizar esse site aí que eu fiz a clicagem dos vídeos, porque foi uma maracutaia danada para eu fazer isso, porque eu usei o ChatGPT para fazer uma página HTML, daí tive que rodar localmente, uma série de coisas, porque cada dia que passa o YouTube fica mais chato para você incorporar vídeos em outros lugares. É sério, tá muito difícil mesmo. Logo mais o que eu fiz agora não funcionará de novo, então contente-se em apenas assistir, ok? Vamos lá então, começando com a fase eliminatória sem mais delongas. E o primeiro jogador aqui é Gael Kenzo, pessoal, estreando aí na categoria profissional. O que eu posso dizer, pessoal, dando um feedback aqui. Eu acho que a preliminar do Gael era muito boa, tinha muitas manobras. Ele usou uma música um pouquinho batida, então é fácil de sincronizar. E aí vocês vão perceber, essa penalidade fez ele perder muito tempo e fica a dica. Sempre deixe o seu ioiô de reserva ou os ioiôs de reserva prontos ali para você conseguir fazer a troca mais rápido. Além da penalidade que o Gael teve, ele acabou sofrendo um pouco porque ele gastou alguns segundos ali para realmente efetuar a troca, tá? Então eu sempre digo que é importante você deixar o seu ioiô pronto ali, você não quer usar ele, mas é sempre bom deixar ele pronto ali para usá-lo e trocar o ioiô o mais rápido possível. Algumas manobras ali de impacto o Gael acabou errando, mas eu acho que no geral foi um freestyle interessante ali com algumas manobras mais difíceis, vários errinhos como vocês perceberam, uma manobra repetida ali que eu não dei ponto. E assim vai. Ele terminou bem, Ele errou bastante, ele teve aquela perda de tempo ali que vocês viram, mas ele terminou, no meu julgamento, aí com 23-8. Vamos agora pro Lucas Fidelis, também estreante na categoria profissional. E assim, o Fidelis foi bem diferenciado porque ele começou a eliminatória de uma maneira excelente. Aí ele errou a manobra, mas como ele acertou um elemento ainda de dificuldade, eu ainda dei um ponto positivo, apesar de não ser o que ele queria fazer. Ele começou muito bem, sem errar, várias manobras difíceis. Ele começou com esse hook menos 3.0, fez um 2.5, então mandou super bem no começo. Só que aos poucos ele vai começar a ter alguns errinhos ali que vão impactar bastante. Então o começo, a primeira metade
da preliminar dele foi muito forte e o restante nem tanto, que ele começou a errar bastante, começou a perder um tempo aí considerável para se recuperar dos erros. Isso vai ficar bem nítido também no freestyle da final dele, que a gente vai comentar depois, tá? Mas aí você pode ver que a pontuação dele para de subir como estava subindo no começo. Ele acerta uma manobra, erra outra, acerta uma manobra, erra outra, e a pontuação dele fica meio estática, né, com o passar do tempo, porque ele acaba cometendo vários errinhos, mas ainda assim terminou com 24-7 e ficou em quinto lugar na eliminatória, pessoal. 24-7 no meu julgamento atual, depois eu mostro o oficial no dia, né, que eu tava jogando ao vivo. Vamos agora pro Gustavo Amaral, que ele usou uma música também bem conhecida aí para quem acompanha o ioiô competitivo, usam muito nas fases Wildcard, que é a fase de 30 segundos. Ele começou bem com um combo frontal ali que eu achei bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Bastante pontuação, poucos erros, só que aos poucos vocês vão perceber também ele vai ter vários errinhos aqui e acolá, né? Ele vai começar a fazer alguns elementos ali, até agora tá com poucos erros, mas aos poucos vocês vão perceber que a quantidade de negativos vai aumentar bastante. Ele começa a errar uma manobra, um chopstick de impacto, ele começa a errar outro elementinho, manobra que daria 2 pontos ele erra, certo? Então isso acaba sendo um problema, ele acaba tendo algumas perdas de pontos aí. Apesar de acertar um 2.5, ele erra o 3.0, que é uma manobra que ele estava perseguindo desde 2021, eu acho, no palco. Tem uma manobra ou outra que eu acho que ele faz e é repetido, e por isso eu não pontuo, né? Porque ele já tinha feito antes e eu não pontuo de novo. E ele terminou com 31-9, classificando aí em terceiro. Eu falei que o Fidelis tinha classificado em quinto, mas ele classificou em quarto. João Rito fazendo sua estreia em campeonato presencial, e que estreia! Essa preliminar aí foi muito impactante, pontuava demais, assim, ele tá muito alinhado com o meta atual. Então eu acho que ele pontuou demais. Inclusive, acho que essa foi a única variação de colocação que eu colocaria, né? No dia lá ele classificou em segundo, mas analisando friamente aqui, talvez no quesito de pontuação ele pudesse passar em primeiro, sem exagero nenhum, de tão bom que foi. Claro, teve alguns errinhos, mas ele estava muito afiado em fazer várias manobras que pontuavam. Então é um freestyle que tinha um potencial de pontuação muito alto, né? De 1 em 1 ele vai lá, vai fazendo várias pontuações, vários cliques, combos no braço, combo frontal, combo rápido, né? Combo frontal ele não fez, mas ele fez um combo rápido ali. De novo, muita coisinha que dá ponto no meta, né? Na forma de você pontuar atualmente. Algumas manobras mais difíceis aí, ele infelizmente acabou errando no finalzinho. Talvez tenha uma manobra ou outra que eu pontuei mais do que devia, mas não foge muito dessa pontuação aí, 42-7, que eu dei pra ele. E agora, Felipe Fenrich, que classificou em primeiro, pessoal. Foi muito impactante ao vivo, porque ele estava jogando muito rápido, assim, claramente estava muito afiado, jogando com uma corda bem menor do que ele costuma jogar, inclusive. Mas aí vocês vão ver que também, né, é outro caso de vários erros prejudicando a apresentação, mas ele começou jogando bem rápido e pontuando muito bem. Algumas pausas interessantes para melhorar ali alguns critérios, né, como execução, controle corporal, uso da música e tudo mais. Combo de chopstick dele muito bom, e você pode ver que ele tá jogando bem rápido, né? Essa é a melhor manobra dele, que é esse hook 1.5 por cima da cabeça, muito difícil, eu dou 3 pontos. Combo no pescoço também eu acho dificílimo, principalmente esse bind, eu dou um clique a mais pela dificuldade do bind em si. Combo de costas bem difícil também, mas ele acabou errando vários elementos, então a pontuação dele não subiu tanto quanto poderia, apesar de ser bem legal. E esse hook aí, ele fez um 3.0 na horizontal, que eu dei 3 cliques, talvez tivesse que dar 4 cliques, mas não foi tão horizontal assim, na minha opinião, para dar um clique a mais. Mas enfim, foi bem interessante. E vendo aqui, pessoal, ele terminou com 40-9, aqui eu tô comparando duas tabelas. Os cliques que vocês viram agora, que seriam os meus cliques fazendo a pontuação em casa, a contagem em casa, que é a parte azul dessa tabelinha, e os cliques oficiais, que são os cliques que eu dei ao vivo ali, sem poder dar replay, sem poder assistir de novo, certo? Vocês podem ver que eu estava um pouquinho mais empolgado, mas não muda tanto, né? Tem ali a pontuação técnica oficial, o Felipe clicou mais no dia para mim e ficou com 60 pontos, o João Rito ficou muito perto ali, perto dos 60, e vendo aqui de volta, talvez o João Rito clicasse um pouquinho mais. De novo, tem alguma coisa ali do Felipe que eu podia ter clicado um pouquinho mais, do João Rito um pouquinho menos. Dá pra dizer que é tipo um empate técnico ali entre os dois,
tá? Ambos excelentes freestyles, excelentes na eliminatória. Seguido ali pelo Gustavo Amaral, Lucas Fidelis, certo? Também que jogou bem, principalmente a primeira metade ali da apresentação foi muito boa, daí a segunda metade, infelizmente, ele errou muito e teve muita perda de tempo ali para se recuperar de alguns erros. E o Gael, que também teve essa perda de tempo que eu comentei para trocar o ioiô, certo? A penalidade, ela não impacta nessa pontuação do Technical Execution, que a gente mostra aí, mas a perda de tempo faz com que você deixe de fazer várias manobras. Foi o que aconteceu com o Gael, e ele classificou em quinto, né, considerando os 5 que a gente está avaliando, né, que na minha opinião são 5 dos 6 melhores jogadores de ioiô do Brasil aí em atividade no Campeonato Brasileiro, certo, pessoal? Bom, vamos agora falar das finais, pessoal, começando aí pelo 6º lugar, Lucas Fidelis, pessoal. Vamos analisar aqui em detalhes. Eu vou deixar a pontuação rolando aí, vai ser autoexplicativo. Ele tá no pelotão de cima, como eu falei pra vocês, do Campeonato Brasileiro de Ioiô, por isso que a gente tá avaliando ele aqui. Mas ele errou bastante e eu acho que na final, especificamente, vocês vão perceber que teve teve uma perda de tempo muito grande em alguns momentos. Começou bem, né? Claro, alguns errinhos aqui e ali, mas no geral até agora bacana. Uma coisa que eu gostei dele, vendo ao vivo, o palco era muito pequeno, infelizmente. Mas na minha opinião, ele talvez tenha sido o que mais aproveitou o palco. Ele se moveu de um lado pro outro, foi uma apresentação dinâmica, foi uma música que eu não conhecia, então foi um freestyle um pouco mais autoral nesse sentido, certo? Mas ele começa a errar algumas coisinhas de impacto, ele acerta umas manobras, mas aí o freestyle já não tá tão limpo quanto poderia, infelizmente, tá? Mas aos poucos ele vai pontuando e aumentando aí a pontuação dele, certo? Aí começa aquilo que eu comentei de um erro que demora um pouquinho para ele se recuperar, então demora para ele dar um clique positivo depois. Isso é um problema, né? Mas aí ele tá jogando, tá fazendo as suas manobras, tá jogando bem, alguns erros, então o freestyle não tá tão limpo. E aí começou a desandar um pouco. Eu achei que ele ia dar nó nesse momento aí, eu achei que ele ia trocar o ioiô, inclusive, eu não entendi exatamente o que aconteceu. Eu acho que deu um nó no eixo e ele tentou jogar mesmo assim. Mas repara no tempo que ele gastou só pra se estabilizar de volta e fazer o próximo elemento. Fez o próximo elemento, beleza, mas assim que ele tenta fazer outra coisa, vocês já vão perceber que acho que agora ele percebeu que realmente deu nó, demorou um pouquinho pra trocar aí. Então essa parte, infelizmente, foi bem prejudicial pro freestyle dele, tá? Mas ainda assim ele tá acertando várias coisas difíceis. Aí ele chamou a atenção do público para fazer o hook dele na horizontal. Essa daí, pessoal, eu acho que eu dei 4 cliques, tá? Porque na horizontal eu dou um clique a mais pela dificuldade. Aí começa a ver uma questão de nervosismo, parece. Vocês viram, ele tava basicamente fazendo um trapézio na horizontal e meio que o ioiô bateu no dedo, ele teve uma penalidade, então foi realmente algo que gastou um tempo dele ali. E ele, infelizmente, deixou de fazer vários elementos, que deu pra perceber. Aí ele já demonstra não tá tão satisfeito com o freestyle, já que ele já cometeu algumas penalidades ali, errou bastantinho, gastou um tempo ali precioso. Mas assim, eu gostei da presença de palco. Eu acho que talvez o que eu mais gostei do freestyle foi o Construction, tá? Fez um hook 2.5 ali que é difícil, alguns hooks mais complicados também. Uma coisa que talvez juízes mais criteriosos possam considerar é que ele vai fazer agora o hook menos 3.0 de novo. Embora eu tenha dado 3 cliques, talvez algum juiz tivesse achado meio repetido e diminuído um pouco a pontuação ali, tá? E no final ele faz um bind que eu dou 2 cliques, né? Eu daria 3 se ele realmente efetuasse o bind no final. Quer dizer, ele efetuasse o bind atrás do pescoço, mas não foi o caso, por isso eu dou só 2. Mas ainda assim foi bacana. Indo agora pro João Rito, que ficou em 5º lugar. A filmagem tá um pouquinho diferente, porque eu tive que pegar da live que a gente fez pra pegar o início do freestyle. Mas beleza, dá pra gente analisar do mesmo jeito. O João Rito, ele é bem cadenciado, então ele tá sempre fazendo alguma coisinha. Ele não joga absurdamente rápido, mas ele é aquele tipo de jogador que faz um pontinho aqui, um pontinho ali, e quando você vê, ele fez muitos pontos, tá? Não é nada que seja extremamente rápido, extremamente avançado, com exceção de alguns elementos ali que eu vou comentar, mas aos poucos ele vai pontuando mais, certo? Infelizmente esse começo do freestyle dele não foi muito bom, porque ele teve muitos erros e deixou de acertar várias manobras de impacto que poderiam crescer a pontuação dele em grande medida.
Mas ele tá jogando bem, ele tá jogando com a música do Brandon Wu, que o Brandon Wu usou, né, se eu não me engano. Aí tem uma diversidade bacana, ele já fez frontal, tá fazendo algumas manobrinhas na horizontal, o que é sempre interessante, certo? E assim vai, a pontuação dele vai aumentando. Aí ele tá mandando bem, a primeira vez dele participando também na final de um campeonato brasileiro. Alguns errinhos. E na sequência, a melhor manobra dele pra mim, que é esse stole aí esse elbow stole, coisa assim, que eu dou 3 pontos. Algumas manobras bem interessantes que eu dou 2, tipo um hook invertido ou esse whip diferenciado, né? Então eu achei bem interessante ele ter colocado no freestyle. Eu achei também que a construção do freestyle foi boa, acompanha bem a música, então quando a música muda de ritmo, ele muda o combo. E infelizmente esse aí foi um erro bem feio, né? Porque mais do que dar nó, deu nó ali quando eu tava preso no braço, tudo, então foi muito perceptível o erro, infelizmente. Mas aí ele trocou o ioiô rápido, como vocês conseguem perceber. E continua fazendo manobra que dá pontinho. Isso é muito interessante. O João Rito, claramente, por mais que ele tenha ficado em quinto, ele é uma promessa para posições bem mais altas num futuro nada distante. De novo, a música acelera, ele acelera a manobra dele com um combo um pouco mais rápido. Isso é bem interessante. A música muda de ritmo, ele volta a fazer outro tipo de manobra. Eu acho isso muito bom para a construção do freestyle e isso me agrada bastante. Por mais que eu tenha sido juiz só de execução técnica. Vários erros ali, mas é interessante porque vocês conseguem ver que ele tá acertando bastante coisa, né? Aí uma verificação da cordinha, manobra de costas. Infelizmente ele tem uma penalidade ali, mas ele já se recupera relativamente rápido, o que sempre é uma boa coisa. Manobra difícil que ele acerta. E aos poucos ele tá fazendo pontos e mais pontos. Ele faz manobra no pescoço, então eu acho que a diversidade das manobras dele foi bem legal também. Uma perda de controle aqui e acolá. E termina com um bind bem legal ali. De novo, eu acho que a construção do freestyle estava muito boa. Infelizmente ele teve aquela penalidade ali no meio que foi bem complicadinha ali, porque o ioiô tava enroscado no braço e tudo. Então é uma manobra bem ruim de você ter uma penalidade, mas foi muito legal. E aí vemos o Gustavo Amaral. O Gustavo, que pelo que ele tinha comentado, ele focou muito em não errar e não tanto em fazer manobra nova nem nada. Bem arriscado ele começar com um suicide de triângulo logo no começo, mas beleza. E realmente, no começo ele erra bem pouco, né, fazendo um freestyle limpo. Nada muito diferente do que ele já fez antes, então sem muitas novidades. Música que o Ryuichi Nakamura já usou em algum freestyle anterior. E outros jogadores também. Combinho rápido, então ele tá tendo uma presença de palco boa, uma sincronia com a música boa. Em geral, e vals muito bons. Muito legais. Eu acho que ele tem uma sintonia com o público um pouco melhor do que o João Rito, por exemplo. Fazendo o combo frontal dele, então tá bem interessante aí, tá fazendo seus pontinhos. Poucos erros até agora, então até esse momento o freestyle tava muito bom, né, muito limpo, tava se direcionando para um caminho muito bom. Infelizmente ele acaba tendo alguns erros mais graves depois. Bem legal esse 2.0 que ele faz, sincronizando muito bem com a música. Isso ajuda muito na construção do freestyle, principalmente na coreografia. São momentos marcantes que você fala, não, essa pessoa realmente planejou fazer tal manobra em tal momento. Eu acho que isso dá um charme extra pro freestyle. Algumas manobras difíceis e até agora, de novo, poucos erros. Muita coisa ele tá acertando ali e realmente até esse momento tinha um potencial para ser o melhor freestyle de um A dele. Mas veio esse errinho bem infeliz ali, bem num bind que deu nó ali, infelizmente. E aí, a partir dessa segunda metade, o freestyle dele começa a ter um pouco mais de erros, né, depois da troca do ioiô do que antes. Não sei se foi nervosismo, coisa assim, ou se simplesmente aconteceu, mas ele teve alguns errinhos a mais. Mas assim, ele ainda tá fazendo pontos e até o momento, apesar da penalidade, poucos erros, bem menos, um freestyle bem mais limpo até agora do que o do Fidelis e o do João Rito. Alguns combinhos para dar ponto, algumas manobras ali que ajudam ele a dar uma pontuação melhor, mas já começa a ter alguns erros. De novo, de um pontinho em um pontinho ele tá aumentando a pontuação geral dele, não tá jogando tão rápido, né? Então não são manobras muito sequenciais ali, que é clique, 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 né? Demora um pouquinho entre uma manobra e outra, mas ele tá acertando muita coisa. De novo ele errou essa manobra que eu daria 2, esse suicide, mas tá jogando bem e fazendo bastante manobras. E finalmente ele acertou 3.0 aí no palco, depois de anos ele finalmente acertou.
Fiquei feliz por isso, só por isso já valeu o freestyle dele, que ele acertou essa manobra que ele perseguia há muito tempo. Aí ele tentou fazer a mesma manobra na horizontal, mas aí já não deu, mas ainda assim tá tudo bem. A horizontal dele eu acho que não pontua tanto, né, principalmente porque ele errou algumas coisinhas. E esse bind aí, eu acho que no dia eu dei um clique só, apesar de ser um bind na horizontal, eu dei 2 aí no vídeo, mas acho que no dia eu dei um clique só. E agora vamos pro Daniel Borges, pessoal, que surpreendeu todo mundo ao ter ficado em terceiro, afinal de contas ele já ganhou o campeonato 8 vezes, né, só na categoria 1A. Ele infelizmente começou errando muito, tá? Isso não é incomum, ele já teve alguns freestyles que ele errou bastante no começo e depois ele realmente melhorou, mas aqui não foi o caso. Ele errou muito no começo e ele parece que ele não se encontrou tanto no freestyle. No começo ainda tem alguns erros, mas nada que impedisse ele de ganhar o campeonato até aí. Combos muito legais, muito fluidos, pontuação subindo muito rápido quando ele deixa de errar, né? Então vocês podem ver que a pontuação dele sobe bem mais rápido do que dos outros jogadores. Só que ele começa a ter alguns erros em manobras ali que eu daria 2 pontos, e isso começa a pesar um pouco no freestyle dele. Ele que usou uma música que o Hajime Miura usou em 2017. Alguns elementos aí que ele faz, eu dou um clique, porque embora ele não tenha acertado exatamente o que ele queira, ele ainda fez um elemento pra mim que eu pontuo. Combo de pescoço muito bom. Aí foi um erro bem complicadinho, porque ele perdeu um tempo ali pra acertar a manobra. Outra manobra de impacto que ele errou. Então aí ainda o freestyle parece que ele não se achou no freestyle. Eu não sei se foi porque ele estava usando um yo-yo que ele não estava acostumado a usar. Eu acho que isso pode ter sido um motivo. E aí, pessoal, que eu vi que a coisa não estava bem, porque o Daniel cometer erros beleza, acontece, mas erros que ele precisa fazer o bind para começar o combo inteiro de novo não é nada comum, né? Então eu vi que alguma coisa não tinha encaixado ali no freestyle dele no dia. Mas de novo, vocês podem ver que a pontuação sobe bastante, sobe bem mais que os outros jogadores. E de novo, erros que ele bate o yo-yo na mão, ele precisa fazer o bind ali correndo para não ter a penalidade, né? E vocês podem ver que vários errinhos estão se acumulando, além desses erros que eu falei que são os mais complicadinhos. Aí, eu não sei se ele acertou exatamente o que ele queria, mas eu ainda assim dei 2 pontos na manobra. Gostei do zoning dele, que ele faz algumas manobras do ajoelhado, que eu acho que combina com a música, dá uma amplitude maior para os movimentos que ele faz. E uma coisa que eu não comentei é que ele não fez nenhum combo rápido, nenhum combo frontal, nenhum combo rail combo. Essa manobra, essa sequência era para ser o ápice do freestyle, que ele acabou tendo alguns erros, então o freestyle não decolou nesse momento, que era para ser o clímax do freestyle. Ele acabou tendo umas penalidades aí, como vocês podem ver. E o Daniel também não fez nenhuma horizontal, acho que é a primeira vez que eu vejo ele fazer isso, ele não usar horizontal, né? Então foi um freestyle bem diferente. Manobras de muitíssimo impacto que ele acabou errando, infelizmente, então isso fez com que ele deixasse de ganhar uma pontuação enorme, tá? Infelizmente. Aí eu achei bem esquisito, porque eu nunca tinha visto isso acontecer, ele ter 2 penalidades meio que em seguida, assim, né? Deu uma prejudicada boa na pontuação dele, mas ainda assim, apesar de todos os erros e das penalidades, ele terminou com 107 menos 28, pelo menos aqui revendo o vídeo em casa, né? Então uma pontuação bem maior do que o dos outros jogadores. Claramente ele tinha potencial para ganhar, mas ele acabou errando muito. Falando aqui do Gael agora, o Gael que ficou em segundo lugar, pessoal, ele pontuou muito bem, usou a música que o Izuru Hasumi usou no Campeonato Nacional do Japão em 2021, que é de um jogo que eu tenho que jogar, inclusive, que é o Undertale. E, assim, ele começa bem, né, ele faz muita manobra em sequência, é uma característica um pouco similar à do João Rito, só que parece que é um pouco mais rápido, né? Então isso ajuda um pouco ele a pontuar um pouquinho mais rápido também. E assim vai, aos poucos ele começa bem, começa o freestyle bem, com poucos erros, então isso ajuda a melhorar a pontuação, mas aos poucos ele também vai tendo alguns erros. Sinceramente, quando eu estava julgando, eu vi que o Daniel tinha errado bastante, mas eu ainda achei que ele fosse ficar em segundo por conta da performance dos rivals, tá? O Gael ele tem um controle excelente das manobras, não tem nem o que discutir. Muitos erros ao vivo eu não consegui pegar porque ele disfarçava tão bem que o erro não era perceptível. O Daniel teve alguns erros ali que ele precisou fazer um bind e tudo, recomeçar o combo. E o Gael, quando ele errava, era muito fácil ele se recuperar. Então isso me chamou muito a atenção.
Achei legal que quando a música muda o ritmo, ele muda o combo, então isso sempre ajuda na construção do freestyle. Alguns erros, mas até agora ele tá indo bem. Algumas manobras ali eu fico em dúvida se eu dou 1 ou 2 cliques, nesse caso eu acabei dando 2, que eu acho que são difíceis. E assim vai, a pontuação dele subindo. Mais algumas manobras ali um pouco mais técnicas para dar uma pequena diversificada ali no repertório de manobras dele. Sinceramente, olhando o vídeo aqui em casa, eu acho que talvez o critério que o Gael mais possa melhorar seja o body control. Assim, a sensação que o corpo dele tá um pouco solto enquanto ele faz as manobras, ele faz o bind, meio que o corpo dele pende um pouco pro lado, e o body control, querendo ou não, avalia coisas desse tipo, avalia de certa forma a sua postura, a firmeza no palco, porque no quesito manobras ele claramente tá mandando muito bem. Claro, alguns erros, mas de novo ele se recupera muito bem dos erros, ele erra e já parte para a manobra seguinte, então isso é bem interessante e ajuda muito no campeonato. A música dá uma desacelerada, ele faz um tipo de manobra um pouco mais devagar também. Ela acelera, ele vai para uma horizontal. Essa horizontal eu lembro que eu ficava na dúvida ao vivo se ele tinha errado ou acertado, porque do ângulo que eu estava, ele tinha disfarçado muito bem os erros. Então acho que eu cliquei tudo errado isso ao vivo, porque eu não consegui pegar os erros dele, tá? Mas acontece. Aí ele acabou errando, infelizmente, tendo uma penalidade ao errar um bind na horizontal. Combo de costas ali também dá uma pontuação bacana. Aí eu acho que eu dei um ponto a mais do que eu devia, porque ele tentou fazer uma torre, mas ele errou a torre, mas ele acertou uma manobra, então eu ainda teria que dar o ponto positivo. De qualquer maneira, mesmo que eu tenha dado 1 ou 2 cliques a mais, ficou mais ou menos por aí a pontuação dele no final, e ele ficou em segundo lugar na sua primeira vez participando da final do Campeonato Brasileiro de Ioiô. E isso nos leva claramente ao campeão Felipe Fenris, que sem dúvida alguma ganhou com muitos méritos. Qualquer critério que você quisesse ele ganharia. Esse ano foi dele, não tenho dúvida nenhuma disso. Uma coisa que eu gostei muito desse freestyle, ele usou música que eu não conhecia, e uma coisa que eu acho que ajuda muito o freestyle a se destacar é você começar com um combo um pouquinho diferente do tradicional. Ele começou ali com alguns elementos um pouco que eu não tinha visto ele fazer antes, então isso deu uma animada pra assistir o freestyle dele, porque você pensa, opa, tem coisa boa, tem coisa nova aí que ele preparou. Eu acho que deixar manobras novas, inovadoras suas, um pouco mais pro começo do freestyle, eu acho que é uma coisa positiva, inclusive. Ele tá errando algumas coisas, mas ele também tá fazendo muita manobra. E assim, gente, ele claramente encurtou um pouco a corda, eu acho que isso ajudou, né? Porque, coincidência ou não, ele ganhou o campeonato esse ano, e ele pontuou bem mais também, na minha opinião. Achei que a música combinou, gostei muito dessas pausas que ele fez, é uma coisa que ele não fazia antes. Essa pausa é proposital, essa postura no palco que ele tem nessas pausas ajuda, ao meu ver, muito no body control, que é o que eu falei do Gael, por exemplo, né? Eu acho que o Felipe é o exato oposto nesse sentido. O body control dele é muito bom, e ele tá fazendo muita manobra difícil. Infelizmente ele errou essa manobra, esse hook por cima da cabeça, que é o ponto alto do freestyle dele, na minha opinião. Mas ele acerta bastante coisa difícil e a pontuação dele, claro, vai aumentando. Essa manobra foi um pecado ele ter errado, porque ia combinar muito com a mudança do ritmo do freestyle. Eu acho que o Felipe saiu feliz do palco, mas assistindo em retrospecto teve bastante erro. Só que, apesar de ter bastante erro, foi bem menos do que ele costumava ter. Combo muito legal que ele faz aí. Infelizmente ele errou os hooks 3.0 que ele fazia. Combo de costas aí também foi bem bacana para diversificar a manobra, dar uma amplitude para os movimentos e, claro, aumentar a pontuação dele. Aí, pessoal, ele errou aquele hook 3.0 e essa segunda tentativa eu tinha certeza que ele não ia acertar ao vivo, porque o Ioiô estava numa posição muito esquisita e ele só perdeu um tempinho ali. Alguns erros na horizontal, infelizmente, que ele faz, mas nada que prejudique tanto. Eu gostei dessa manobra que ele gira o corpo e cai meio que num triângulo. Algumas passadinhas difíceis aí que eu tenho dificuldade em fazer. Combinho frontal aí pra dar aquela diversificada e aquela pontuação mais segura. E alguns elementos mais arriscados, ao meu ver. E assim a pontuação dele vai subindo. Aí ele não acertou o que ele queria, mas ele ainda fez um elemento, na minha opinião, então ele ainda merece um clique positivo.
alguns errinhos, como vocês podem ver, mas manobras difíceis e aos poucos ele vai aumentando a pontuação, apesar de errar o finalzinho. Mas foi muito bom, eu gostei do freestyle, não à toa ele foi o campeão brasileiro de ioiô. Nos critérios em geral ele foi muito bem, ele errou menos do que ele costumava errar. Não foi um freestyle totalmente limpo, mas ele errou menos do que ele costumava errar. E foi o grande campeão brasileiro de ioiô de 2025 com toda a justiça. Analisando aqui os cliques, pessoal, de novo, a parte verde é o clique oficial que eu dei no dia e a parte azul são os cliques que vocês viram agora revendo o vídeo. Veja que proporcionalmente não mudou muito. Eu acabei clicando um pouquinho mais pro João Rito, um pouquinho menos pro Daniel Borges ali, proporcionalmente falando, mas ficou tudo mais ou menos a mesma coisa. Isso não mudaria, né, nenhuma colocação na final. Então, se eu tivesse dado esses cliques ali da parte azul ao vivo, a colocação dos 6 primeiros ficaria a mesma. O Lucas Fidelis ele ficou um pouco abaixo dos demais, principalmente pela perda de tempo que eu mencionei para vocês. Várias vezes ele errava alguma coisa e demorava alguns segundos para sair daquele nó do triângulo, ou aquele nó que ele deu no ioiô que ele demorou para trocar e tudo. Se você for reassistir, repare na diferença de tempo do Lucas Fidelis se recuperando de um erro versus o Gael se recuperando de um erro. Né? Apesar da quantidade de erros ser parecida, né, custou mais para o Fidelis porque ele demorava mais para se recuperar do erro. Tá? Dito isso, eu gostei da apresentação do Lucas Fidelis, eu gostei do freestyle, gostei da performance, principalmente da presença de palco, né? E eu acho que tem tudo para melhorar bastante daqui para frente. O João Rito me surpreendeu também, ele teve uma estreia excelente no campeonato, tá? Gostei muito. Claro, teve um nó infeliz ali, mas é outro jogador que tivesse errado menos, poderia ter ficado, não seria exagero dizer que ele poderia ter ficado em segundo esse ano, tivesse errado menos, tá? A diferença dele esse ano, né, pro Gustavo, pro Daniel, pro Gael não foi tão grande, então não tivesse tido as penalidades, errado algumas coisinhas a menos, não seria um absurdo ver ele no top 3. Gustavo Amaral, ele jogou bem, teve uns ivals, na minha opinião, a performance, a presença de palco, controle corporal, coreografia muito bons, tá? Mas, não sei, ele acabou não pontuando tanto pra mim, né, quanto ele causou uma impressão excelente no palco pro público, mas no quesito pontuação, eu acho que ele não pontua tanto quanto o Gael, quanto o Daniel Borges, quanto o Felipe. E isso acaba deixando ele em quarto lugar, além, é claro, da penalidade que ele teve ali do nó. Em terceiro, para surpresa de muita gente, inclusive a minha, Daniel Borges, mas assim, não é birra nem nada não, né? Porque eu competia e eu ficava em segundo quando o Daniel ficava em primeiro. Mas é que realmente esse ano o Daniel errou muito, né? Muito mais do que qualquer outro ano. Eu lembro que 2020 ele tinha errado bastante, 2021 ele errou bastantinho também, mas esse ano realmente foi muito pior do que a média. E assim, não é dizer que, nossa, o Daniel agora tá ultrapassado, porque Gael e Felipe estão na frente. O Daniel simplesmente estava num dia ruim ali, errou muito mais do que nos treinos, eu tenho certeza disso, e caiu em terceiro, né? Mas não é como se ele não tem manobras para ganhar de novo nos próximos anos, tá? É só questão de errar menos, inclusive. Ele teve algumas penalidades e tal, então infelizmente a pontuação dele caiu bastante. Ele foi o recordista de negativos e geralmente para mim o campeão dos cliques negativos era o Felipe e esse ano foi o Daniel. Em segundo ficou o Gael, para surpresa de muita gente, né? Estreante e jogou muito bem. Eu acho que o que beneficiou o Gael foi aquilo que eu comentei de dar uma erradinha e se recuperar muito rápido, então dava uma sensação de controle muito boa. Tá? Eu até conversei com o Felipe, eu acho que talvez o que falta um pouquinho pro Gael seja alguma manobra mais, como que eu posso dizer, um pouquinho mais autoral, que você pense, opa, essa manobra aqui é dele, para ele realmente se destacar, porque ele já tá quase lá, ele ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o que eu posso dizer? Além da questão do body control também, que eu acho que pode ser um aprimoramento. E em primeiro lugar, o Felipe Fenrich, né, que ganhou com folga quando eu cliquei ao vivo, ganhou com folga quando eu cliquei agora. Então, estou muito convicto de que esse ano foi merecido pro Felipe. Até para título de comparação,
quando eu competia, eu acho que o freestyle do Felipe ganha de todos os freestyles que eu já fiz. Acho não, ele ganha de todos os freestyles que eu já fiz. Mas não sei se ganha, acho que não ganha do freestyle que o Daniel fez em 2023 e em 2024. Eu acho que eles ainda tinham um pouquinho mais de pontuação. Mas o Felipe claramente tem potencial para aprimorar ainda mais. É só questão de errar um pouquinho menos e, assim, tá voando. Já tava na hora dele ganhar e finalmente aconteceu. E aqui os resultados completos oficiais, só para vocês verem. Felipe ganhou com uma quantidade, com uma folga considerável, porque ele teve a melhor técnica e também os melhores ivals, e também não teve nenhuma penalidade, isso pesou muito positivamente para ele. O Gael ficou em segundo, empatado com o Daniel no quesito manobras. Nos ivals o Daniel foi melhor, mas o Daniel também teve mais penalidades, isso fez com que ele ficasse em terceiro, muito perto do Gael. Gustavo Amaral ficou em quarto lugar, ele teve penalidade dele e poderia ter caído para quinto, mas o João Rito também teve penalidades. E no geral, os ivals do Gustavo foram um pouquinho melhores, eu concordo. Por mais que eu não tenha julgado os ivals, eu concordo. E o Lucas Fidelis ficou um pouquinho abaixo ali, porque ele teve várias penalidades, então isso reduziu bastante a nota dele. E aquilo que eu comentei antes de muita perda de tempo ali. Inclusive, pessoal, olha que interessante. Na quantidade de erros, o Felipe, o Gael e o Fidelis tiveram uma quantidade de erros parecida. Só que olha só, a execução do Felipe foi 4, do Gael foi 4 e do Fidelis foi 2,5. Então, quando você comete um erro e você demora um pouco mais para sair dele, dá uma sensação geral pro juiz que o teu freestyle foi menos, como eu posso dizer, não foi tão bem executado. Né? Então pesa mais quando você fica naquele nó ali que você não consegue sair. E eu decidi julgar só o top 6 mesmo, aqui ao vivo, porque no vídeo, né? Porque claramente tem um gap ali bem grande do sexto pro sétimo, né? Juan, Maicon, Lucas Red, Bruno França e Eduardo Moma, eles jogam há bastante tempo, mas ao meu ver tá um patamar abaixo ali do top 6, ficou muito claro ali, sendo juiz, que havia uma diferença bem grande, tá? Mas enfim, pessoal, esse foi aqui a nossa avaliação final dos freestyles do Campeonato Brasileiro de Ioiô da modalidade 1A. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, deixa o seu comentário aí, porque esses vídeos dão um trabalho para fazer, e comentando você ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal aqui, o nosso trabalho, para mais pessoas, para que mais gente conheça a palavra do ioiô. Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!